paz, meus amados. Vamos ler um versículozinho. Filipenses 3:7 diz assim: Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Tá vendo? Essas foram as palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era graduado. O apóstolo Paulo tinha sabedoria intelectual. O apóstolo Paulo lidava com os poliglotas, né? Glória a Deus. O apóstolo Paulo defendia aquela tese com unhas e dentes. Ele odiava os cristãos. Glória a Deus, porque os cristãos iam de encontro, não é, com a religião dele, que não estava certo, que não estava agradando a Deus, não é? Mas quando ele foi com aquela fúria para destruir os cristãos, né? Com a carta de autoridade, não é? Ele já pegou as cartas de autoridade e os cristãos que ele fosse encontrando, ele tinha todo o poder para matar, para destruir, e já havia acontecido isso com alguns antes, né? Mas neste momento, Jesus apareceu para Paulo no caminho de Damasco. Glória a Deus, e aquela luz do resplendor, aquela glória, aquele poder, aquela majestade, Paulo caiu por terra, né? E ele ouviu a voz do Senhor audível, que disse para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? Ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E duro é para ti mexer com este povo. Este povo não tem aparência, este povo tem dono. Eu que mando neste povo, ele está fazendo a minha obra na terra, né? Glória a Deus. E ali Paulo foi para um lugarzinho, já foi convertido, não é? A Bíblia diz que aquele clarão, aquela presença poderosa cegou Paulo. Mas ele precisava arrochar o parafuso, ele precisava reconhecer que Deus é Deus, e ninguém pode passar por cima da vontade de Deus. E ali, quando ele se levantou, ele já saiu pela mão dos outros. Levaram ele para um lugarzinho. Ali ele já se levantou convertido, né? Foi para aquele lugarzinho e Deus mandou Ananias, o servo do Senhor, estender a mão, orar por ele, para ele recobrar a visão, né? E Ananias não gostou. Ananias disse: Senhor, este homem é muito mal, fez muito mal ao teu povo, permitiu, né, que Estevão fosse morto, porque estava pregando a tua palavra, mas Jesus disse: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, não é? Tá vendo, meus amados? Deus deu a virada na vida de Paulo, de derrota para a vitória. E ele se entregou ao Senhor de corpo, de alma, de espírito. E ele expressou aqui: mas o que para mim era ganho, eu reputei perda por Cristo, né? Ele trocou os valores. Aquele homem que falava, erudito, poliglota, várias línguas, agora ele já estava na dependência de Deus. Ele disse: a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas humanas, mas no poder de Deus. Porque ele sabia, meus amados, que ele poderia ter todo o conhecimento humano, mas aquele conhecimento não ia atingir a necessidade das pessoas, porque só Deus conhece. E Jesus disse nas suas palavras: sem mim nada tu pode fazer, né? Então ele trocou aquela glória humana, trocou aquela exaltação, trocou aquelas coisas que ele viu que eram só efêmeras e passageiras, para ficar no centro da vontade de Deus. E aí o Senhor usou poderosamente Paulo, fez ele o apóstolo mais relevante da Bíblia, porque ele foi muito submisso, se quebrantou muito, trocou a glória do mundo pela glória de Deus. A Bíblia diz, né, que quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder, vai ganhar, né? Então, o mundo só tem destruição. Jesus tem a glória, tem a presença, tem o poder, tem a Shekinah, e ele fez a troca imediata. E ele disse: mas o que para mim era ganho, eu reputei perda por Cristo. Ele trocou, não é? As coisas efêmeras pelas coisas eternas.
Tá certo, meus amados. Vamos aprender com o apóstolo Paulo. Jesus está querendo fazer a troca, deixar o mundão para servir a Jesus na beleza da sua santidade. Tá certo, queridos. Fica com Deus.